Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. A nossa aula de hoje é sobre agricultura brasileira. Vamos lá? Estrutura fundiária brasileira. Nessa imagem aqui nós vemos dois gráficos. O primeiro falando dos estabelecimentos rurais, tá, em porcentagem, e o segundo da área ocupada em porcentagem. Aqui embaixo nós temos o tamanho das propriedades, tá? Em cinza escuro, as de menos de 10 hectares, em cinza claro, de 10 a menos de 100 hectares, em branco, de 100 a menos de 1.000 hectares, e em preto, de 1.000 a mais de 1.000 hectares, ok? E aí, nesse primeiro gráfico, a gente consegue ver o quê? Que mais de 50% dos estabelecimentos rurais, eles têm de 10 a menos de 100 hectares, tá? Depois, 31% dos estabelecimentos, eles têm menos de 10 hectares. E os estabelecimentos de 100 a menos de 1.000 hectares são 13%, e o de 1.000 a mais de 1.000 hectares são apenas 1,6%. Tá? Nesse segundo gráfico, o que a gente consegue ver? Que quase a metade da área ocupada é com os estabelecimentos de 1.000 ou mais de 1.000 hectares. Depois vem os de 100 a menos de 1.000 hectares, depois os de 10 a menos de 100 hectares, e, por fim, somente 1,8% da área ocupada é com as propriedades de menos de 10 hectares, que são quase a metade dos estabelecimentos rurais. Tá? Essa é a estrutura fundiária brasileira. Então, o que a gente consegue ver com isso? Uma injustiça, né, na distribuição de terras no Brasil, porque as grandes propriedades, que são o mínimo dos estabelecimentos rurais no Brasil, é que ficam com a maior parte das terras, enquanto as pequenas propriedades, que são muitas, elas vão ocupar pouquíssima área, tá bom? No território rural brasileiro. Então, o que a gente vê aqui é uma injustiça. Desde a época do Brasil colônia, quando a gente estuda história, né, a gente vê que o Brasil ele foi dividido em capitanias hereditárias. E ali os donatários, que eram responsáveis por administrar essas terras, eles doavam terras para quem eles quisessem, né? Que era chamado Seis Marias, e nessa época a terra ela não era vista ainda como mercadoria. Então não se podia vender a terra, só se doava a terra. Então eles doavam para quem eles queriam. Já no século XIX, a terra ela passa a ser vista como mercadoria. Então aí pode passar a vender a terra. Porém, quem é que naquela época poderia comprar terra no Brasil, né? Grande parte da nossa população era de escravos, de pessoas escravizadas, e as pessoas pobres não tinham condições de comprar terra. Então, a concentração de terra continuava com as pessoas que tinham dinheiro, com os grandes fazendeiros, com os latifundiários. E ainda hoje nós vemos isso, tá? Apesar de esses dados serem de 2003, a fonte é o INCRA, pouca coisa mudou no Brasil, tá bom? As grandes extensões de terra ainda estão com os latifundiários, com grandes propriedades, com terras muitas vezes improdutivas ou pouco produtivas, enquanto as pequenas e médias propriedades elas dividem pequena porção de terra, tá bom? Então vamos lá. Relações de trabalho do campo, no campo. Existe o Estatuto do Trabalhador Rural, o ETR, que, entre outras coisas, dá ao trabalhador do campo alguns direitos como os trabalhadores da cidade também têm, como, por exemplo, 8 horas de trabalho, um salário mínimo, férias remuneradas, 13º salário, repouso semanal e o aviso prévio de demissão. Bom, no caso dos produtores familiares, eles vão ser divididos, tá, em proprietários familiares, que são donos de imóveis rural, eles têm a casa, eles têm as terras, eles são os donos. Existem também os parceiros, que alugam as terras e pagam com parte daquilo que eles produzem. Existem os rendeiros, que alugam terra e pagam com dinheiro mesmo. E os poceiros, que ocupam terras devolutas e propriedades inexploradas. Como assim? Tem uma terra ali onde não está se produzindo nada, está vazia, essas pessoas vão entrar ali e vão começar a produzir.
tá? São os poceiros. Esses proprietários familiares, gente, geralmente eles vão viver em pequenas e médias propriedades, tá? Há os que vão conseguir bem na sua produção, a ponto de até contratar mão de obra, pagar o salário, e há os que não vão tão bem assim, que mesmo tendo sua propriedade, mesmo tendo suas terras, vão ter que buscar emprego em outros lugares, ok? Há uma coisa que é importante a gente ressaltar, gente, que grande porcentagem dos trabalhadores do campo, eles são empregados pelas pequenas e médias propriedades, tá bom? Existem diferentes categorias de assalariados, gente. Algumas dessas categorias são os colonos, que são empregados permanentes, recebem salário para cuidar da plantação. Os assalariados permanentes, que são empregados que trabalham o ano todo como operadores de máquinas e feitores. E existem os assalariados temporários, que são os volantes, que a gente também conhece como boias frias, tá? Contratados para a época da colheita. Gente, quase não se vê mais os colonos, tá? Que são esses empregados que recebem para cuidar da plantação. Muito por conta devido da mecanização no campo, quase não se vê mais, tá? O desemprego no campo ele vem aumentando graças a essa mecanização. A soja, por exemplo, tem todas as fases do seu cultivo já sendo realizadas por máquinas, então não precisa de mão de obra humana. A cana-de-açúcar, que costumava precisar muito de boias frias na época da colheita, também agora passou a contar com máquina para fazer essa colheita. Então, a vida do trabalhador do campo para conseguir emprego tem ficado cada vez mais difícil. Esse desemprego ele acarreta a desvalorização da força de trabalho, né? Porque se tem muitas pessoas desempregadas, os grandes fazendeiros eles vão oferecer baixos salários, poucos ou nenhum direito, porque sabe que as pessoas vão aceitar porque estão precisando, tá? No caso desses boias frias, gente, é um caso muito sério que ainda hoje acontece no Brasil. São pessoas que vão vir de lugares distantes, muitas vezes no transporte desses fazendeiros, tá? Em condições precárias, com pouca alimentação, mas que quando chegam para trabalhar na fazenda já chegam devendo. E aí muitas vezes vão viver em condições análogas à escravidão. Eles nem vão receber, no caso eles vão estar ainda devendo, trabalhando de graça por conta dessa dívida, do transporte e da alimentação. É uma situação que ainda existe no Brasil, tá? Modernização da agricultura brasileira. Gente, os bons níveis de industrialização alcançados pelo Brasil nas últimas décadas fez com que o campo atuasse não só como produtor de gêneros alimentícios, tá? Mas também como produtor de matéria-prima para as indústrias. A cidade passou a determinar o que o campo iria produzir. Nós vimos isso na aula anterior, sobre urbanização e metropolização, que a partir da industrialização a cidade ela passa a comandar, né? O campo ele vai ficando cada vez mais dependente da cidade, vai dizer o que esse campo vai produzir, em que condições ele vai produzir, tá bom? Para atender às demandas de quantidade e de qualidade na produção, os grandes fazendeiros, eles contaram com o apoio do governo para pagar as suas dívidas e para estimular a modernização das atividades agropecuárias. Agora, olha uma coisa para a gente refletir. Nós acabamos de falar que muitas vezes os pequenos produtores eles não conseguem um bom êxito e aí eles vão ter que procurar emprego em outros lugares, mas aqui os grandes fazendeiros eles contam com o apoio do governo para pagar suas dívidas e para modernizar as atividades deles. Por que isso acontece? Por que os grandes fazendeiros contam com o apoio do governo e os pequenos não? Né? É uma coisa para a gente refletir. Essa modernização ficou conhecida como conservadora, pois continua favorecendo a grande propriedade, ou seja, o latifúndio. O latifúndio, ele conseguiu, né? Os grandes fazendeiros conseguiram estímulos para modernizar, conseguiram estímulos para saldar suas dívidas, para produzir, enquanto as pequenas e médias propriedades ainda sofrem com falta de acesso à terra, enfim, com falta de incentivo mesmo para a produção, tá? Então, é uma modernização conservadora. Ao mesmo tempo que modernizou, continuou tudo como estava. Complexo agroindustrial. O que é, gente, um complexo agroindustrial? Tá? A integração técnica intersetorial, ou seja, entre setores, entre a agropecuária, as indústrias que produzem para a agricultura, né, as máquinas e os insumos, e a agroindústria que processam as matérias-primas e transformam em produtos.
Então, o complexo agroindustrial é isso, essa integração técnica entre esses setores, agropecuária, indústria e agroindústria. Ok? Associado ao complexo agroindustrial está o agronegócio. Geralmente, esse agronegócio, gente, ele vai ser representado por empresas multinacionais, né, norte-americanas e europeias, que produzem máquinas agrícolas, fertilizantes, sementes com aperfeiçoamento genético, entre outras coisas. Mas também existem empresas nacionais, tá, nesse ramo, como é o caso da Embrapa. A Embrapa ela foi criada em 70 e ela realiza uma série de pesquisas para tornar as atividades agropecuárias mais produtivas. Um outro assunto muito importante, né, a ser tratado com relação à agricultura brasileira são os alimentos transgênicos. O que são esses alimentos transgênicos, gente? São alimentos geneticamente modificados, eles vão receber genes de outros organismos, que vão tornar eles mais resistentes à praga, e também mais produtivos, vai aumentar a sua produtividade. Gente, existe, né, uma polêmica nesse assunto. Muitos vão dizer que os alimentos transgênicos não trazem problemas nenhum, outros vão dizer que os alimentos transgênicos a longo prazo eles podem trazer alergia, eles podem trazer resistência a antibióticos e podem até causar problemas para o meio ambiente, né? Já que muitos estudiosos dizem que herbívoros eles vão se tornar mais resistentes e aí vai ser necessário que se use mais agrotóxico nas plantas, e aí ficam os resíduos que trazem problemas para a nossa saúde e também para o meio ambiente, tá? Então fica a pergunta, né, para a gente pensar, será que a nossa comida, o alimento que chega até a nossa mesa é saudável? E se não é saudável, como é possível consumir comida saudável se é tão caro, né? As pessoas com alto poder aquisitivo ainda conseguem ter acesso a alimentos orgânicos, enquanto as pessoas pobres não têm esse acesso, né? Então, ficam mais sujeitos a doenças, né, a problemas. Muitos dizem que não é comprovado. A Organização Mundial da Saúde, por exemplo, diz que os transgênicos não trazem problemas nenhum. Mas aí fica, né, a pergunta para nós. Se é saudável, se não é saudável, como eu posso consumir comida saudável, sendo que o alimento não, perdão, o salário mínimo é R$ 1.100 e muitas vezes um só produto, né, um couve-flor que seja, custa R$ 15, quase R$ 20 sendo orgânico. É uma coisa para a gente pensar também, né? A diversidade, como as pessoas do nosso Brasil se alimentam, o acesso aos alimentos no nosso Brasil, a distribuição, tá bom? Expansão da fronteira agrícola. O que é isso, gente, a expansão da fronteira agrícola? Até a década de 40, as áreas usadas para agropecuária no Brasil eram o Nordeste, o Sudeste e o Sul. Mas a partir de 40, a fronteira agrícola ela começa a se expandir, tá? Começa a ir para outras regiões. Se expande para a região centro-oeste, tá? Em três movimentos principais. Que movimentos são esses? O dos trabalhadores rurais, que são expulsos pela modernização da agricultura nos estados do Sudeste e pela estagnação do Nordeste. Eles atuaram como poceiros e na agricultura de subsistência, constituindo a frente da expansão. Tá? Vem também a implantação de projetos de colonização implantados pelo governo, ou seja, o governo ele vai incentivar pessoas a saírem dos seus lugares e irem colonizar outras áreas do Brasil, irem plantar lá, onde eram distribuídos lotes de terra para cultivo. E esses lotes de terra, depois de 10 anos de uso, era comprovado, tá? Depois de 10 anos de uso comprovado, essa propriedade seria regularizada. Os agricultores paulistas também, interessados em ampliar as áreas de cultivo comercial. Eles começaram a ocupar a parte meridional, ou seja, a parte sul do centro-oeste, tá? Nesse segundo caso aqui, que foi um incentivo do governo, era naquela lógica de colonizar para não perder, tá? Essas áreas vazias do Brasil. E a Frente Pioneira, gente? Do que se trata a Frente Pioneira? Nos anos posteriores, na década de 40, houve a formação de uma frente pioneira. Os antigos colonos foram expulsos pela iniciativa oficial e privada
sendo obrigados a irem a lugares mais distantes, expandindo a fronteira agrícola, tá? Em seus lugares ficaram os grandes fazendeiros interessados em produzir gêneros para exportação e na especulação fundiária. Na década de 70, a fronteira agrícola chegou até os estados do norte. Então, vamos lá, o que aconteceu? Se antes, onde se concentrava a produção agrícola era no sudeste, no nordeste e no sul, a partir da década de 40, essa fronteira ela começa a se expandir. Não que não tinha pessoas que plantavam alguma coisa, uma agricultura de subsistência nesses lugares, tá? Mas essa fronteira ela começa agora a se expandir. Muitas pessoas vão agora migrar para o centro-oeste, produzir no centro-oeste, e ali, a partir da década de 70, essa fronteira chega até o norte do Brasil, os estados do norte do Brasil. Muito por conta de quê? De tudo isso que nós falamos, né? Da mecanização do campo, de incentivos do governo, mas também porque grileiros, né, são pessoas que criam documentos falsos, né, dizendo que a terra é de tal pessoa, vão expulsar esses colonos dos lugares onde eles estão, obrigando, expulsar de forma violenta a sair, e aí eles vão para outros lugares mais distantes, e aí acontece a expansão da fronteira agrícola, tá? Quem é que ganha com isso? Os latifundiários, que ficam ainda com porções maiores de terra, e essas terras são usadas para exportação. Muitas vezes essas terras nem são produtivas, elas ficam ali aguardando a especulação fundiária, ou seja, valorizar para poder vender essa terra. E quem realmente produz, porque a maioria dos alimentos que chegam ao nosso prato são de pequenas e médias propriedades, vem muitas vezes da agricultura familiar, tá? E não dos grandes fazendeiros. Então, quem realmente produz se aperta em terras pequenas, tá? Sofre com falta de incentivo. Esse ainda é um problema gravíssimo do nosso Brasil. E esses problemas eles vão originar conflitos no campo e vão originar também a criação de movimentos sociais. A luta por terra no Brasil é bastante antiga, gente. No século XX, houve o surgimento de conflitos devido à expulsão violenta de colonos, como eu acabei de falar, por parte de grileiros, com escrituras falsas para formar latifúndios. E o desemprego causado pela entrada do grande capital no campo e também pela mecanização dos cultivos. Tá? Neste contexto, surgem alguns movimentos sociais reivindicando assistência por parte do governo, reforma agrária e fundos para adquirir implementos agrícolas. Alguns movimentos que surgiram no campo são as ligas camponesas, os sindicatos dos seringueiros e o mais famoso, né, que geralmente está sempre mostrando no jornal, que é o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Tá? E aí eu coloquei uma pergunta que é bastante polêmica, porque existem pessoas que falam que eles estão certos, existem pessoas que falam que eles estão errados, e aí eu trouxe essa pergunta: o MST invade ou ocupa a propriedade? O que vocês acham? Para ajudar a gente a pensar essa questão, eu trouxe aqui um pedacinho da Constituição Brasileira de 88. A Constituição vai dizer que os imóveis rurais devem cumprir uma função social por meio de aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulam as relações de trabalho e a exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Então, vamos lá, gente. Para que serve a terra? A terra ela tem uma função social. Então, qual é a função social da terra? É preciso que ela seja aproveitada de forma racional e adequada. É preciso que ela produza. É preciso que ela preserve o meio ambiente e é preciso que ela favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. E esse, infelizmente, não é o caso dos latifúndios, que são terras, como eu disse, muitas das vezes que produzem pouco ou que nem produzem, tá? E que não trazem bem social para o trabalhador, porque muitas vezes nem emprega, tá? Um serviço mecânico ali nem usa mão de obra humana. Então, o que é que essas pessoas, né, do movimento dos trabalhadores sem terra, eles buscam? Eles buscam reforma agrária, eles buscam uma distribuição justa de terra, para que eles possam viver no campo, para que eles possam se reproduzir no campo com condições dignas. Eles buscam incentivos por parte do governo, porque também não adianta só redistribuir a terra, se eles não tiverem incentivo, se eles não tiverem dinheiro
para poder começar a iniciar ali a sua plantação, para poder fazer o que for preciso nas suas terras. É preciso tanto a reforma agrária, redistribuindo a terra de forma justa, mas também é preciso incentivo do governo para esses pequenos e médios produtores. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Vamos à resolução de questões. Essa questão é do Enem 2010. Antes, eram apenas as grandes cidades que se apresentavam como um império da técnica, objeto de modificações, suspensões, acréscimos, cada vez mais sofisticadas e carregadas de artifício. Este mundo artificial inclui hoje o mundo rural, tá? Quem disse isso foi Milton Santos, no livro A Natureza do Espaço, de 96. Considerando a transformação mencionada no texto, uma consequência socioespacial que caracteriza o atual mundo rural brasileiro é... Qual é, gente, a consequência socioespacial? A redução do processo de concentração de terras, o aumento do aproveitamento dos solos menos férteis, a ampliação do isolamento do espaço rural, a estagnação da fronteira agrícola do país ou a diminuição do nível de emprego formal. Então, vamos lá. O texto, esse pequeno fragmento, está falando que hoje o mundo rural ele também está incluído aí nesse meio técnico, tá? Nesse império técnico, nessas modificações, nessas suspensões. Não é só a cidade que vive isso hoje. Então, qual é a consequência disso que a gente vê hoje? É uma consequência socioespacial. É a redução do processo de concentração de terras? Nós acabamos de ver que não, né? É a ampliação do isolamento do espaço rural? É a estagnação da fronteira agrícola? A fronteira agrícola está estagnada? É a diminuição do nível de emprego formal? A resposta correta seria a letra B, o aumento do aproveitamento dos solos menos férteis, tá? Com aprimoramento de técnicas, gente, com estudos, é possível utilizar solos menos férteis e fazer com que eles produzam. Essa é uma consequência socioespacial dessas mudanças, dessa transformação que a gente vem vendo acontecer no campo, tá? Então, a resposta correta seria a letra B. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, existe desde a década de 70. Ele é um movimento social que possui como uma das pautas centrais. O que o MST busca? A sua pauta central, ele luta pelo quê? Reforma agrária e redistribuição de terras improdutivas, extinção da propriedade privada, reorganização e desenvolvimento sustentável dos centros urbanos ou redistribuição dos lucros do setor agrário. Nós acabamos de ver, né, que uma das pautas centrais do MST é a reforma agrária e a redistribuição das terras improdutivas, que estão lá sem produzir. Então, a resposta correta seria a letra A. Essa aqui é bem tranquilinha, né? Bem tranquilinha. A ONU declara 2014 como o Ano Internacional da Agricultura Familiar. A ideia é promover uma ampla discussão e cooperação mundial para aumentar a conscientização e entendimento dos desafios que os pequenos agricultores enfrentam. A agricultura familiar concentra-se... Em que região concentra-se hoje a agricultura familiar? Na região sudeste, próximo aos grandes centros industriais do país, na região sul, com poucas terras agricultáveis à disposição, na região norte, junto aos domínios naturais da Amazônia, na região centro-oeste, contendo a frente de expansão do agronegócio, ou na região nordeste, notadamente na zona da mata. Hoje, gente, atualmente, a agricultura familiar ela vai se concentrar mais ou menos 80% na região norte do país, tá bom? Devido a essa expansão que a gente viu das fronteiras agrícolas, a muitas vezes expulsão desses colonos das áreas que antes eles ocupavam, tá? Então, hoje a maior parte da produção da agricultura familiar no Brasil, ela vai se concentrar na região norte, junto aos domínios naturais da Amazônia. Então, a resposta correta seria a letra C. Gente, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Que tenham entendido. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.